Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que todo atrapalho está por terra, nenhum mal prevalecerá. A boa mão do Senhor está sobre ti. O Senhor te guarda, o Senhor te sustenta, o Senhor provê todas as coisas para ti e para toda a tua casa. E que toda batalha espiritual, todo ataque que o inimigo tem desferido contra a tua vida, não prospere. Não vá adiante contra ti. Nós declaramos que você está guardado, você está protegido, o sangue de Jesus te cobre. O Senhor guarda a tua frente e a tua retaguarda, a tua direita e a tua esquerda. Em o nome de Jesus, toda seta maligna mandada, todo ataque espiritual na mente, todo ataque espiritual até mesmo ao corpo físico, nós rejeitamos e repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quebramos palavras más, palavras malditas, orações contrárias e todo tipo de plano do inimigo. Que todo encantamento do inimigo sobre uma pessoa, toda ceguez, em nome de Jesus nós oramos para que caia por terra. Guarda essa pessoa, Pai. Livra ela de todo mal. Livra ela do laço do inimigo, no nome de Jesus, e dá vitória, Pai. Dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Oramos, Pai, por livramento do Senhor. Que o Senhor dê livramento a essa pessoa. Que o Senhor dê livramento à sua casa. Em o nome de Jesus Cristo, e que a tua paz repouse sobre essa vida. Eu oro também por aqueles que são empreendedores, para que o Senhor abençoe seus negócios, o Senhor abençoe seus empreendimentos, tudo aquilo que está travado seja destravado, e que essa semana, Pai, que está começando, seja uma semana muito bem sucedida, uma semana próspera e principalmente uma semana onde nós tenhamos a presença do Senhor na nossa vida. Nós queremos ser cheios da presença de Deus, cheios da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, encha a nossa casa do bom perfume de Jesus. Oramos para que dentro do nosso lar haja alegria, dentro do nosso lar haja saúde, haja a paz de Deus, que dentro da nossa casa haja comunhão, dentro da nossa casa haja o favor do Senhor, em o nome de Jesus. Pai, pedimos, abra portas de oportunidade, também dá-nos territórios a conquistar. Em o nome de Jesus Cristo nós pedimos a tua bênção. Eu também oro, Pai, para que o Senhor fortaleça a vida de cada intercessor, de cada intercessora que está conosco aqui nessa oração. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor capacite, que o Senhor venha a livrar essa pessoa de todo mal, em o nome de Jesus, e que ela venha permanecer firme na tua presença. Dá firmeza, Pai, para cada pessoa que está aqui nesse propósito de intercessão, de oração. Em o nome de Jesus Cristo, dá firmeza para os teus filhos, capacita teus filhos, abençoa teus filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a tua carta agora, a carta que você fez para Jesus, vamos apresentar ao Senhor. Meu Deus, eu consagro a Ti cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas mãos representa todas as cartas que estão sendo levantadas agora. Colocamos diante de Ti e pedimos o Teu favor. Pai, pedimos resposta. Pai, pedimos intervenção. Pedimos milagres. Pedimos cura. Pedimos o livramento do Senhor. Pedimos também portas abertas. Pedimos também a provisão especial. E pedimos vitória. Vitória na justiça. Em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, pedimos a Ti a Tua bênção. Coloca a Tua mão, Pai, sobre essa carta. Colocamos essa carta no altar do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Diga assim comigo, está feito. Diga comigo, está feito. Declare profeticamente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Olha esse testemunho que eu recebi. Só para você ver o que Deus faz aqui nas orações. Para você até que está pela primeira vez aqui, que nunca ouviu ou dá um testemunho, olha aqui o testemunho que eu recebi da Lindalva. Ela escreveu assim, a paz. Que Deus o abençoe. Em setembro de 24, recebemos o diagnóstico de câncer na minha irmã Marinalva.
com metástase óssea. E desde esse dia, eu coloco o nome dela em oração pela manhã e às 18 horas. Ela fez o tratamento com químio e em dezembro de 25 realizou um exame para verificar como estava o câncer. E para a honra e glória de Jesus, está curada. Eu também já tive a cura do meu pé e vi a volta do meu filho para os caminhos do Senhor, graças às orações. Que Deus lhe abençoe e lhe dê forças para continuar o seu ministério. Deus é fiel. Jesus Cristo faz essas coisas. Coloque a sua fé em Jesus. Ele não falha, Ele não abandona, Jesus não vira as costas. Coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Amém? Eu creio nisso. Jesus pode tudo. Ele pode tudo. Coloque a sua fé nele. Em nome de Jesus, coloque a sua fé nele. Eu quero compartilhar um texto com você, que é Marcos capítulo 5, certo? Marcos capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisto fugiram aqueles que os espantavam, e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado, acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus sermos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, e disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Essa palavra aqui é um trecho da palavra que eu ministrei hoje pela manhã no culto. Inclusive, aconselho você a assistir a pregação inteira, onde eu falo sobre a luta pelo futuro. Essa passagem aqui, para mim, ela se abriu ainda mais. Eu já preguei ela algumas vezes, mas eu analisei todo o contexto e eu vi como o diabo, ele batalha, ele se lança contra grandes destinos e grandes propósitos. Este homem aqui tinha um destino extraordinário. E eu vou começar aqui do fim pelo começo. Porque quando Jesus libertou a vida desse jovem, este homem, a Bíblia diz que este homem, ele queria seguir Jesus. Ele queria, ser um discípulo de Jesus. Ele queria ir até o fim com Jesus. E Jesus disse: não, essa não é a missão para você. A missão para você é contar para todos o que eu fiz por você. E a Bíblia diz então que ele foi a uma região chamada Decápolis, onde havia 10 cidades, e ali ele compartilhou o testemunho dele, o que Jesus fez na vida dele com aquelas 10 cidades. Ou seja, em cada um dos lugares ele foi pregando o evangelho, em cada um dos lugares ele foi falando o que Jesus fez na vida dele, contando o testemunho de vida dele. E isso, me impressionou. Porque tudo que esse homem estava vivendo, na verdade, o diabo queria destruir a vida desse homem. É isso. Porque os demônios, a legião que entrou nesse homem, tinha um objetivo. E o objetivo era silenciar o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida desse homem.
O que me chama a atenção também é que os demônios que agiram na vida dele também agiram quando Jesus estava fazendo o percurso até chegar em Gadara, no lugar que esse homem estava. Porque a Bíblia diz que Jesus e os discípulos enfrentaram uma forte tempestade a ponto de desesperarem pela vida. E Jesus então repreendeu a força do vento, a fúria do mar, porque caso contrário o barco ia ser quebrado pela força do vento, pela força do mar. E algumas pessoas acham que as forças espirituais não têm o poder para tocar na natureza. Mas aqui nessa passagem, inclusive em Marcos capítulo 4, se você for ler, você vai ver que Jesus estava na Galileia e ele decidiu atravessar o mar, era uma travessia normal. Mas então se levantou uma grande tempestade. Eu acredito que nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Há um tempo atrás, eu vi que sempre que eu ia ministrar, sabe, às vezes passava a semana inteira sem chover, quando chegava no domingo, o tempo se enfeiava, já no sábado já se enfeiava e domingo chovia. E isso, sabe, aconteceu várias vezes comigo no Sul, várias vezes comigo no Sul aconteceu isso. Às vezes passava a semana inteira sem chover, quando chegava no domingo chovia. Bem na hora do culto, e exatamente bem na hora do culto, antes de começar o culto, sabe? E um dia o Senhor me mostrou que não era só coisa da natureza, era coisa espiritual também. E comecei a orar e repreender isso. E eu quero que você entenda que existe coisas espirituais sim, para atrapalhar a vida da pessoa. Existe coisas espirituais sim, para levar uma pessoa à quebra financeira, para trazer descontentamento, certo? Num lugar. E existe muitas vezes num lugar forças espirituais para enfermar uma pessoa, inclusive. Eu não digo que todas as doenças são espirituais, porque eu acredito que existem doenças físicas, certo? Existem doenças que a pessoa contrai, existem doenças a pessoa come demais, certo? E, enfim, enferma o corpo, ou às vezes não se cuida, né? Então eu creio que existem doenças espirituais e doenças físicas, certo? Por isso que eu acredito que Deus usa os médicos, Deus usa, né, a ciência, mas eu também acredito que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo opera milagres. Amém? Claro que não é sobre isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo aqui é que existem forças espirituais que sim podem agir na natureza. Forças espirituais sim que podem agir num lugar. Para você ter uma ideia, eu creio que o mundo espiritual ele é muito real. O mundo espiritual ele age e ele trabalha muitas vezes contra, muitas vezes, não todas as vezes, né? Quando é coisa maligna, para atrapalhar você. Eu creio que nessa travessia de Jesus do Mar da Galileia até onde esse homem estava, foi uma força espiritual maligna que agiu na natureza ali. Que agiu na natureza, que trouxe aquela tempestade, que trouxe aquela força, aquela fúria dos ventos, dos mares. É por isso que você tem que orar. Você tem que orar pela tua casa, você tem que orar quando vem alerta de tempestade, de furacão, que mora em regiões onde vem aqueles tornados. Vocês têm que orarem por isso. Você tem que aprender a orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. Ele poderia simplesmente, ter falado com a natureza, mas não, ele repreendeu. Por que ele repreendeu? Ele repreendeu porque ali existia uma atividade maligna que estava mexendo nas forças da natureza. Então, para você ver
como as coisas espirituais são reais, como as coisas espirituais muitas vezes se movimentam. É isso que eu tenho ensinado, inclusive, para os empreendedores. Se nós entendermos que a nossa vida não é só natural, mas ela também é espiritual, você vai começar a orar por tudo, inclusive pelos seus negócios, pelos seus clientes, pela sua agenda, pelas suas viagens. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar diante de Deus para englobar tudo que diz respeito a você em oração. Eu já falei, mas eu gosto de repetir, quando Deus fala algumas coisas assim, muito pontuais comigo. Quando, uns 4 anos atrás, eu estava, começando assim meu ministério em larga escala, eu estava um pouco preocupado, por causa das muitas áreas que a gente tem para cuidar, né? E a gente sabe que uma decisão errada aqui compromete outra coisa ali. E eu fiquei preocupado com isso, porque eu sou o tipo de pessoa, não sei se é por causa da minha criação ou da minha cultura, o que é, eu sou o tipo de pessoa assim que não gosta de ter uma dívida, não gosta de ter um problema aqui ou lá, gosta de deixar as coisas bem resolvidas. E eu preocupado assim com a questão, né, financeira, né, os muitos compromissos que eu tinha assumido. Eu tinha acabado de vir em São Paulo, eu tinha o meu aluguel para pagar, eu tinha aluguel do meu pessoal para pagar, eu pagava o aluguel da igreja também, né? Eu pagava o aluguel da igreja na época, era tudo por minha conta e estava bem pesado financeiramente, assim, bem pesado mesmo. E eu preocupado assim sobre tudo aquilo, até algumas questões jurídicas. E enquanto eu quando preciso pensar, eu saio para caminhar, boto um tênis e saio para caminhar. Né, boto um fonezinho no ouvido, assim, boto um louvorzinho, né, e saio para caminhar. Eu gosto de sair na rua, assim, para caminhar. Aí saí ali para caminhar. Enquanto caminhava, falava com Deus, disse: meu Deus, é tanta coisa para cuidar, é tanta coisa para me preocupar. E o Senhor me disse assim: se você continuar me obedecendo, eu vou cuidar e eu vou estar lá em coisas que estão longe de você. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou cuidar da tua retaguarda, eu vou estar lá, eu vou estar cuidando de cada área da tua vida. Só me obedece, só me sirva, faça o seu melhor. Eu vou cuidar de cada área, eu vou estar em cada área da tua vida. Então, isso me trouxe muita tranquilidade, porque ali naquele momento eu entendi que as coisas espirituais são reais e que Deus, Ele guarda cada área da nossa vida. Deus, Ele guarda. E o que nós precisamos fazer é estar em oração. Nós precisamos estar em oração cobrindo cada área da nossa vida. É assim que você vai cobrir a tua vida. É em oração que você vai cobrir a tua vida. Olha o grande plano que Deus tinha na vida desse homem. É claro que o diabo queria destruir ele. Esse homem tinha um dom. Esse homem ele carregava algo extraordinário de Deus na vida dele. É claro que o inimigo queria calar ele. Por que você acha que o inimigo o levou para um lugar solitário, para um lugar vazio? O inimigo levou ele para um lugar vazio, para um lugar solitário, por causa daquilo que ele carregava. Ele carregava algo grande. Olha o potencial. Esse homem pregou em 10 cidades. Ele anunciou Jesus em 10 cidades. Ele pregou para toda a família dele. Para Jesus ter visto a importância dele não caminhar do lado, mas que ele fosse cumprir uma missão. Ou seja, já havia um destino, já havia um dom, já havia uma capacidade nesse homem, mas o diabo estava atrapalhando tudo isso. Você entende? Como tem coisas espirituais que muitas vezes estão trazendo adversidade para a tua vida? É por isso que eu quero te convidar a escutar a mensagem completa que eu ministrei hoje na igreja. Nós estamos em 3 domingos para vencer as adversidades e hoje nós falamos sobre vencer a adversidade quanto ao teu futuro, né? Porque há uma luta pelo teu futuro. Abra teus olhos, há uma luta pelo teu futuro. Por que o diabo quer te tirar da oração aqui? Por causa do teu futuro, por causa do que Deus tem para a tua vida. Não. Gente, a gente tem que começar, a lidar com as coisas espirituais de uma maneira diferente.
A luta espiritual é pelo teu futuro, a luta espiritual é por aquilo que Deus tem reservado, não é por aquilo que você tem hoje. Porque, sabe, a gente pensa assim, puxa, mas eu não tenho nada. Você pode pensar que não tem nada, mas amanhã você vai ter muito. Então a luta que você está enfrentando agora é pelo muito que você vai ter lá na frente. É pelo muito que vai representar a tua casa lá na frente. É por isso que, sabe, existe essa guerra para você parar de adorar, parar de servir a Deus, parar de orar. Isso é plano do inimigo contra a tua vida. Ele quer te desanimar, ele quer te entristecer, ele quer te colocar contra Deus, ele quer te tirar da igreja. É por isso. Quando eu vejo esses levantes aí, sabe, de pessoas criticando a igreja, de pessoas falando mal, sabe, da igreja, do evangelho, eu penso no seguinte: por que o inimigo está tão furioso com a igreja? Por que o inimigo está tão furioso, sabe, com os planos de Deus na vida de uma pessoa? Por que, sabe, que uma pessoa está sendo tão perseguida assim? Porque às vezes a gente vê até no meio cristão alguns pastores, sabe, tem uns que fazem o que é errado, mas tem uns que eu conheço pessoalmente, que são pessoas corretas, pessoas do bem, pessoas íntegras, mas às vezes, sabe, uma perseguição contra aquelas pessoas. E daí eu penso assim, não, eu tenho que orar por eles, porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida deles e o inimigo está se levantando. O inimigo está tentando impedir algo, o inimigo está tentando muitas vezes jogar, sabe, o nome de alguém na lama. Está tentando jogar o nome de alguém na lama por causa daquilo que Deus está planejando para aquela pessoa. É isso, gente. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Nem tudo é o que aparece, nem tudo é o que você pensa. Não é o que você pensa, não é o que aparece. Então abra os teus olhos espirituais. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E enquanto eu declaro esse salmo, eu quero pedir a gentileza. Eu não vou pedir para você compartilhar para 10 hoje. Não. Eu acho que você pode compartilhar para 100 hoje. Eu acho que você pode compartilhar para 100 e eu vou te dizer por quê. Porque essa mensagem precisa de vós. Essa mensagem precisa da tua ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem. Até você que nunca compartilhou uma oração aqui, porque você às vezes tem vergonha, ou você acha que, né, é só para você, enfim. Eu quero pedir a tua ajuda. Tem muita gente que está precisando hoje ouvir essa palavra, está precisando receber essa instrução, então me ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem ao máximo de pessoas. E eu venho aqui agradecer também a todos os meus parceiros, patrocinadores dos nossos programas de televisão. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Agora, tivemos programa sábado às 10 da manhã na Rede TV. E agora, dia 2 de fevereiro, vamos começar um programa em horário nobre, às 8h15 da manhã. Vão ser só 5 minutos, mas é o que eu consigo pagar agora, tá? Vai ser só 5 minutos, de segunda a sexta. Mas eu creio que Deus pode estender isso, Deus pode abençoar. Amém? Eu estou me esforçando, eu estou indo até o último homem, certo? Eu estou indo até o último homem, eu estou buscando fazer o meu melhor, certo? E eu sei que Deus está nisso. Então me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas. Se você quer ouvir essa mensagem completa, eu ministrei ela às 9 horas da manhã, ela está aqui já, eu fiz ela ao vivo hoje, tá? Vai ser uma bênção aí para a tua vida. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a tua carta agora aí, certo? Pega a tua carta aí e vamos apresentar a Jesus nesse momento. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora a carta de cada pessoa que fez o seu pedido de oração, que está levantando o seu clamor, que está entregando aos Teus pés, Jesus, crendo numa intervenção divina, crendo numa cura, num milagre, numa mudança, numa transformação, numa mudança de realidade também. Senhor, eu oro, Senhor, por mudança de histórias. Chamamos por Jesus agora. Chama por Jesus aí. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Chama por Jesus. Ele é libertador, Ele pode libertar você de toda a força espiritual que tem tentado contra você, que tem se levantado no teu caminho. Chama por Jesus agora e seja livre. Que toda força espiritual, todo ataque do inimigo contra ti, contra a tua casa, contra teus negócios, contra teus filhos, todo o ódio, toda a raiva que muitas vezes é desferido contra a tua casa, eu dou ordem, sai do caminho dessa pessoa. Dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família e opera milagres. Intervém, meu Pai. No nome de Jesus, eu peço um milagre, eu peço uma bênção, eu peço uma intervenção, eu peço uma mudança, eu peço salvação nessa casa, nessa família. Apresentamos a Jesus todas as cartas e pedimos um milagre. E eu oro, Senhor, pela saúde de cada pessoa que está orando comigo. E oro agora pela restauração total do corpo físico dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda impossibilidade motora, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a todo tipo de mioma, todo tipo de melanoma, todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de problema no pâncreas, nos rins. Eu declaro saúde sobre a tua vida no nome daquele que cura, Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que todo ataque contra o propósito de Deus na tua vida caia por terra e que a partir de hoje você seja livre, que todo peso saia da tua vida, que toda opressão saia da tua vida. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Amanhã pela manhã também eu tenho academia aqui no Global, ao vivo, para todos os meus alunos. Te prepara, porque amanhã nós vamos falar sobre mais chaves de mentalidade e eu convido você a estar junto conosco. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui junto conosco. Quero ver aí todos aqueles que vão estar às 6 da manhã junto com a gente. Que Deus te abençoe. Escreve aqui nos comentários, estou firme, e não esquece de compartilhar. Deus abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos: nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra que Deus me dirigiu a entregar para você. Eu sei que nessa palavra tem direções claras para a sua vida. Por isso quero pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui e compartilha com 7 pessoas. Não com 6, não com 8, mas com 7 pessoas, abençoando a vida delas. Sê tu uma bênção para alguém. E você que me acompanha na TV Bandeirantes, vem para o meu canal do YouTube e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. E digo mais, Deus tem operado grandes milagres.
Deus tem feito grandes maravilhas. Eu quero compartilhar um testemunho com você. Olha o que Deus está fazendo. A Fabiola mandou o seguinte testemunho para a gente. A paz do Senhor. Em dezembro ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo para acompanhar as suas orações. E assim comecei a fazer. Desde então melhorei milagrosamente das dores da fibromialgia. Além disso, a oração da noite desta segunda, onde o Senhor falou que Deus capacita, foi uma resposta para a minha vida, pois eu me sentia incapaz de assumir um novo emprego. Deus te abençoe assim como toda a sua família. Deus é fiel. O Senhor tem operado grandes maravilhas aqui em nossa oração. Eu encontrei pessoas que disseram assim para mim: eu chorava de dor, comecei a escutar as suas orações e o Senhor me livrou. Pessoas que estavam perdidas, desorientadas da vida e através de uma palavra, através de uma direção, o Senhor Jesus mudou a vida delas. Eu quero dizer uma coisa para você que entrou aqui: não perca a tua esperança. Coloque a sua fé em Jesus, Jesus Cristo. Coloque a sua esperança. Declare aqui nos comentários: Jesus Cristo é a minha esperança. Ele vai fazer uma obra na tua vida, Ele vai fazer uma obra na tua família. Deus, quando começa algo na vida da gente, Deus, Ele só para quando Ele terminar. Então, eu e você estamos sendo trabalhados por Deus. E a certeza disso é que a sua palavra não falha. A sua palavra é fiel. Amém? Você pode confiar na palavra de Deus. Deus nunca decepcionou alguém. Quem te decepciona é os homens, porque Deus não decepciona ninguém. Sua palavra é fiel, sua palavra é verdadeira. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com você hoje. Deus vê o que você está passando. Vamos começar por aí. Deus vê o que você está passando. Ele sabe a dor, Ele sabe quem te fez mal, o que não foi justo. Deus nunca te traz para fora da mesma forma. Ele faz o inimigo pagar por todos os problemas que causou a você. Em Provérbios capítulo 15, verso 3, olha o que está escrito. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Deus sabe o que acontece na minha casa, Deus sabe o que acontece na tua casa. Deus sabe o que fizeram de mal para te derrubar. Deus sabe a injustiça contra a tua família, contra a tua empresa. Deus sabe. A Bíblia diz: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. E se Ele vê, você acha que Ele é apático? Você acha que Ele ignora? Em nenhum momento. Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus deixando de ouvir alguém. Em nenhum momento. Até quando pareceu que Ele não queria abençoar uma mulher, pela fé dela, Ele respondeu com milagre. Nós acessamos a Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Então não pense que Deus não está vendo a injustiça. Deus vê tudo o que você tem passado. Há pessoas que estão comendo o pão que o diabo amassou e podem estar pensando nesse momento: para mim não tem solução, não há como melhorar. E eu vim aqui lhe dizer que o Deus da justiça, Ele viu o que você passou. Aí você diz: mas como que Ele viu e não fez nada? Você sabe que nós precisamos buscar a Deus. Ele é a justiça. Muitas vezes nós buscamos justiça em tantas outras coisas aqui nessa terra. Buscamos até mesmo justiça através das nossas próprias ações. No entanto, Deus, Ele nos direciona a ir a Ele, a falar com o juiz de toda a terra, porque Ele sabe o que se passou.
mas Ele vai intervir na tua vida no momento que você se conectar a Ele, no momento que você apresentar essa causa a Ele. Sabe qual que é a maior indagação das pessoas a respeito da oração? Por que eu preciso falar com Deus aquilo que Ele já sabe? Você sabe por que você precisa falar com Deus aquilo que Ele já sabe? Porque o nosso Deus, Ele só vai agir na sua vida se você der a Ele a liberdade. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe por que Deus é um perfeito cavaleiro? E por que Ele diz que eis que estou à porta e bato? Ou seja, Deus está perto da gente e Ele está dizendo: ei, eu estou aqui, me deixa entrar na tua vida, me deixa fazer justiça, me deixa operar. Sabe por que Deus ele não entra arrombando e fazendo as coisas? Porque Deus lhe deu o livre-arbítrio e Ele não tira de você o livre-arbítrio. É nós que precisamos ir em oração a Deus e abrir a porta. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos abrindo a porta da nossa vida, do nosso coração para Deus, para Ele entrar, para Ele agir na nossa vida. Então não pense que Deus não está nem aí, ou que Deus não quer resolver o teu problema, não quer intervir na tua casa. Ele quer. Mas você precisa abrir a porta para Ele. Você precisa dar essa autorização para Deus fazer essa obra aí na sua vida. É como eu disse, Ele tem o poder de intervir, Ele tem o poder de fazer, mas nós precisamos ir a Ele. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é: não deixe esse mundo mudar você. Porque esse mundo, ele não torna ninguém melhor. Ao contrário, esse mundo transforma pessoas em vingativas, transforma pessoas em egoístas, transforma pessoas em pessoas que, vivem uma vida muitas vezes tão superficial e cada vez mais nós estamos vendo, que os limites para uma pessoa nesse mundo estão aumentando. Ou seja, estão indo cada vez mais longe. E isso não é bom. É por isso que nós precisamos ser moldados por Deus e pela Sua palavra. Não deixe esse mundo, tornar você uma pessoa cética. Não deixe esse mundo tornar você uma pessoa revoltada. Não deixe esse mundo tornar você uma pessoa amargurada de coração. Vá a Deus e deixe Deus transformar você. E mesmo que você seja diferente desse mundo, você vai ver a bênção que é andar na palavra de Deus, andar no caminho de Deus. No Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você anda em Deus, anda na palavra, você encontra luz no caminho, você sabe a direção, você sabe aonde você está pisando, você tem uma percepção espiritual muito maior das coisas. Por isso, pega essa palavra, não deixa o mundo mudar você. Não, mas eu estou revoltado porque me aprontaram, porque fizeram, porque tiraram de mim, porque era meu direito. Ei, esse mundo sempre vai tentar fazer com que você seja uma pessoa revoltada, com que você se transtorne. Esse mundo vai fazer você viver como um justiceiro. Esse mundo vai fazer você viver como uma pessoa, que não tem princípios. Esse mundo vai ensinar isso. Tudo que é bom vem de Deus. A Bíblia diz: vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus não muda. Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. É por isso que eu preciso estar em Deus, para que Deus trabalhe na minha vida. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você é: não abra a porta para o medo. Se o medo vier lhe visitar, peça para a fé ir
recebê-lo? Não deixe o medo entrar na sua vida. Precisamos ser guiados por Deus e não por medo. Não podemos deixar com que o medo, desse mundo, o medo do negativo, o medo até mesmo das previsões negativas, venha a entrar na nossa vida. Quando o medo ele é alimentado pelos homens, ele geralmente cresce como uma criatura maligna, trazendo destruição em lugares e em países. Não deixe o medo dominar você. Deixe a fé. Tenha fé em Deus. Não tenha medo. Tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra de Deus. Tenha fé. Coloque a sua fé em ação. Não tenha medo. Você não vai quebrar em nome de Jesus. Tenha fé. O Senhor vai te guardar, porque se o Senhor não te guardar, não tem nada aqui nesse mundo que te guarde. Tenha fé de que vai dar certo, fé de que as coisas vão acontecer, fé de que vai melhorar, fé de que Deus vai dar um jeito nessa situação difícil, no nome de Jesus. Você crê? Você recebe? Se você recebe, declara aqui nos comentários, eu recebo, em nome de Jesus. Não deixe o medo entrar. Quando o medo bater na porta, mais uma vez, peça para a fé, a sua fé, ir recebê-lo. Porque a fé não vai deixar ele entrar. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. Amém? Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. E eu quero agora, nesse momento, fazer uma oração no Salmo 91. E quero também lhe convidar a se tornar um aluno da academia aqui no Global. Eu estou falando de coisas na academia que eu nunca falei aqui no YouTube. Nossos alunos estão sendo treinados a terem um conhecimento bíblico, a terem percepção espiritual, a terem discernimento do que é de Deus, do que não é de Deus. Isso transforma a vida de uma pessoa. Por isso eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kindle. Dê um passo de fé e de coragem e vem ser nosso aluno. Você pode hoje mesmo fazer a tua inscrição indo lá no nosso site www.viniciusiracete.com.br. Também quero falar rapidamente dos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Café com Jesus, um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Também quero agradecer a Deus e abençoar a vida de cada intercessor e de cada parceiro que tem nos ajudado em nossos programas de televisão. Estamos com programas diários na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. É desafiador? É, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E damos glória a Deus, porque não temos comprometido nossos princípios para sermos fiéis aos nossos compromissos, e o Senhor tem nos sustentado. Amém? Então, continue orando por nós e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos nossos parceiros. Deixa eu declarar o Salmo 91. O Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários, certo? Um pedido que você tem a Deus. Um pedido em favor de algo, em favor de alguém. Algo que você quer muito colocar em oração, algo que Deus trouxe à sua memória enquanto eu estava falando. Escreve aqui nos comentários. E a palavra hoje é transformação. Amém? A palavra hoje, pega aí com palavra profética, a palavra é transformação. Deus está transformando vidas. Amém? Deus está transformando realidades. Deus está fazendo isso nesse momento. Você crê? Eu creio. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer. E eu quero, no nome de Jesus, Pai, apresentar a Ti a minha vida, a minha família, tudo que tenho e tudo que sou. E apresento diante de Ti a família de cada pessoa que está orando aqui comigo nesse momento. Senhor, eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, câncer, dores no corpo, renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de opressão dentro dessa casa, tudo aquilo que oprime essa vida, no nome de Jesus seja livre agora. Que toda amarra espiritual, toda amarra de vício, tudo aquilo que está amarrando você, amarras do pecado, que você seja livre agora. Jesus Cristo tira você de cadeias malignas, de cadeias de opressão. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. O Senhor nos conferiu poder para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso nós damos ordem a toda ação maligna. Em nome de Jesus, retire-se agora, vá embora, no nome de Jesus. Que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa. Seja livre agora, seja liberto agora, que o poder de Deus se toque, que as amarras do maligno sejam cortadas e desfeitas na tua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que portas se abram, que oportunidades cheguem, no nome de Jesus. Profetizamos prosperidade na tua empresa, nos teus contratos, no teu trabalho, que o Senhor te prospere em todas as coisas, que o Senhor te dê ânimo. Eu oro, Senhor, por toda mulher que está buscando, Senhor, um relacionamento sério, por todo homem que está buscando um relacionamento sério, essa pessoa que é solteira, essa pessoa que é viúva, essa pessoa que é separada, a minha oração é para que o Senhor restaure relacionamentos. Também oro, Pai, para que toda mulher que não consegue engravidar, que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a vida dela e que logo, logo ela tenha o seu milagre nos seus braços. Eu oro também para que toda pessoa que tem tido confusões, conflitos, perturbações, ataques na mente, Senhor, que ela seja livre agora e que a paz de Deus se estabeleça na vida dela, a paz de Jesus Cristo entre na vida dela, a paz de Jesus Cristo entre na casa dela agora, que a luz de Deus toque tua vida, que o poder de Deus toque tua vida, no nome de Jesus Cristo. Sê livre, sê abençoado. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de compartilhar com 7 pessoas. Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos juntos aqui. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais.